Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou um pouquinho rouco aqui, mas vamos conversar aqui a respeito um pouquinho de TCC, né? Vamos ter que desenvolver um trabalho, então vamos tentar fazer da melhor forma possível dentro do prazo que a gente tem. Bom, para começar, eu peguei um trabalho aleatório aqui pela internet. Então, assim, trabalhos de sistemas a gente tem vários, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um sistema de controle de estoque. A gente tem sistemas de vendas. A gente costuma chamar esse tipo de sistema de sistema de videolocadora, né? Então, é um problema comum e que a gente pode adaptar para poder resolver um problema específico. Nesse caso aqui, é um problema de estoque que foi apresentado e é o que o estudante aqui fez para poder apresentar o TCC dele. Nesse caso aqui para a faculdade, mas a gente pode fazer algo bem parecido aí para os dois. É importante que vocês pesquisem trabalhos na internet e que vocês procurem se inspirar nesses trabalhos. Né? Não copiem, né? Vejam a estrutura, conheçam como foi feito e aquelas coisas que forem mais interessantes, vocês apliquem ao trabalho de vocês. Né? Se forem copiar alguma coisa, vou estar reforçando isso com vocês depois. Se acharem uma matéria de jornal, um outro TCC, uma citação de um livro, alguma coisa, é importantíssimo que vocês anotem de onde isso está vindo, porque hoje a gente tem ferramentas que são muito boas, né, para poder apontar plágio em trabalhos. Então, assim, ninguém quer incorrer nessa questão de plágio. A gente pode cair num problema de referência, mas não ter um problema de plágio, né, fazer um plágio de um outro trabalho. Isso aí normalmente dá um problema sério, pode causar até reprovação, jubilamento em algumas faculdades. Então tem que tomar bastante cuidado. E eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito desse TCC. Então, ele foi elaborado aqui com base nas normas da ABNT. Deixa eu reduzir o tamanho dele aqui um pouquinho, ver se ele diminui. Então, olha só. Então, as normas da ABNT elas indicam desde a capa do trabalho, né, até as últimas páginas dele. Então, já deixei disponível para vocês um modelo para vocês poderem utilizar já configurado na norma ABNT e vocês só vão ter mesmo o trabalho de adicionar o conteúdo a esse trabalho, porque o esqueleto dele, a estrutura está toda pronta. Então aqui a gente tem esse trabalho aqui, então faculdade escola, curso de administração, né? Esse loja espaço da moda, controle de gerenciamento de estoques por meio da implantação de um software. Então olha só, esse aqui é o título do trabalho, então loja espaço da moda, e esse aqui é o subtítulo do trabalho. Então a gente tem esses dois componentes aqui que devem compor o nosso trabalho. Aqui embaixo o nome do autor, então no caso Luciano Variza, e aqui a cidade, né, Tapejara, Rio Grande do Sul, e o ano de 2018. Então, no modelo de vocês já está prontinho. Aqui a gente tem a contracapa dele. Então, a gente tem aqui Luciano Variza, tal, as mesmas coisas. Então, o título, subtítulo, ok? E aqui a gente tem, então, a informação desse trabalho. Então, olha só, trabalho de conclusão de curso, apresentado um requisito parcial, obtenção do título de bacharel em administração, né, da FAT. E aqui, abaixo, o nome do orientador, ok? E aqui mais para baixo, então, Tapejara, Rio Grande do Sul, né, mesma coisa, já está no modelo de vocês. Aqui a gente tem a folha de avaliação, né, então aqui a gente vai ter, então, o nome dos membros da banca, e aqui eles assinando o trabalho. Então, título, subtítulo, nome do autor, aqui escrito. Cada faculdade ela pode ter, a faculdade, escola técnica, ela pode ter o seu modelo a ser adotado. Então a gente procura seguir o básico, né? E aí a faculdade ela adiciona algumas coisas. Vamos prosseguir aqui. Olha só, na próxima página aqui a gente tem um resumo. Então no nosso trabalho a gente precisa resumir, né, o que o nosso trabalho se pretende, o problema que o nosso trabalho pretende resolver. Então, é interessante que a gente faça um resumo bem breve aqui, que dê aquela síntese do nosso trabalho. Um resumo ideal é que ele tenha de 150 até 500 palavras dentro dele. Olha só, esse aqui ele tem em torno de 15 linhas. Né? Então, é um resumo que está com um tamanho adequado. É um tamanho bom para um resumo. O ideal é que a gente passe de 10 linhas. Menos que isso
não é interessante. E o resumo a gente vai construindo ele à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Aqui embaixo a gente tem as palavras-chave, né? Então a gente vai pegar palavras-chave que se referem àquele nosso trabalho. Então olha só, aqui ele tem empreendedorismo, estoque, né? Já que o trabalho é um controle de estoque, comércio, controle. Então, se a gente tem um trabalho de biblioteca, né? A biblioteca vai ser uma palavra-chave. Se a gente tem um trabalho a respeito de um sistema de aprendizagem, né? A gente pode colocar aprendizagem. Então a gente tem essas palavras aqui para poder é, dar um resumo daquilo que a gente, né, dar o indicativo do que a gente vai estar trabalhando. Então, um sistema, por exemplo, de aprendizagem, né, vai ser um sistema onde a gente vai ter aprendizagem, EAD, coisas desse tipo, ok? Aqui, depois do resumo, a gente poderia ter um abstract aqui, que seria o resumo em inglês, né, para o nosso trabalho. Então aqui a gente começa com o nosso sumário, né? Então a gente vai apontar o que, que existe dentro do nosso trabalho. Então aqui em primeiro lugar, né, o colega colocou então a lista de figuras. Então aqui a gente tem a numeração das figuras, ok? Em ordem sequencial. E aqui a descrição das figuras e a página onde elas se encontram. Mais para baixo, a gente tem aqui uma lista de siglas, deixa eu rolar mais para baixo aqui. Poderíamos ter também uma lista de tabelas, né, de tabelas que a gente vai apresentar, e outras listas que a gente também poderia ter. Aqui no caso ele não colocou uma lista de tabelas, não tem problema. Então, lista de siglas, então olha só que ele colocou algumas siglas que ele utiliza no trabalho, né? Então aqui a gente cria uma espécie de glossário para siglas, então por exemplo aqui CNC, Confederação Nacional do Comércio, né? IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, esses outros aqui. É importante falar para vocês, olha só, aqui na fonte ele está utilizando uma fonte do tipo Times, né? Então provavelmente é uma fonte do tipo Times New Roman. A norma ela permite que a gente utilize tanto a Arial quanto uma fonte do tipo Times, elas no tamanho 12, ok? E aí pode haver algumas variações dentro disso aí para que ela seja utilizada, como por exemplo em uma citação, nos títulos, nos cabeçalhos. Então a gente vai verificar isso mais para frente. Na próxima página aqui, a gente tem um sumário, ok? E no sumário aqui a gente tem, então, tudo que foi tratado aqui dentro desse trabalho. Então, olha só, aqui a gente começa, então, com a introdução, e dentro da introdução a gente tem algumas coisas. Olha só, definição do tema ou do problema, né? Delimitações do trabalho, os objetivos, ok? E aí vamos falar aqui um pouquinho. Então, definição do tema ou do problema. A gente vai fazer uma abordagem a respeito do tema e por que nós vamos tratar daquilo, né? Delimitações do trabalho. Então, nas delimitações do trabalho, a gente vai falar onde esse trabalho começa e até onde esse trabalho vai. Então, vamos supor que o colega aí ele resolveu fazer o trabalho, mas ele não vai, por exemplo, orientar, ele não vai dar uma consultoria em torno de gerenciamento de estoque para os usuários desse trabalho. Então é importante que ele oriente isso, que ele coloque isso nas delimitações. Coloque, este aqui é um sistema que está sendo desenvolvido e o foco deste trabalho é a criação de um sistema para poder fazer a resolução desse problema. Aqui a gente tem objetivos gerais, né? Então são objetivos que a gente precisa atender dentro do nosso trabalho, objetivos específicos, então coisas que a gente vai buscar atender durante o desenvolvimento do trabalho, ok? E uma justificativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar essas coisas, de, por exemplo, misturar o objetivo com a justificativa. Então a justificativa do nosso trabalho é o porquê nós optamos por desenvolver aquele trabalho, qual a razão, né, de se ter realizado aquele trabalho, ok? Então para a gente começar aqui dentro do TCC, esses aqui são esses são os pontos principais que a gente vai abordar e eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito deles aqui. Então vamos lá, vamos passar aqui então. Então olha só, introdução, né? Então ele começa aqui. Então vou ler bem rapidamente, vou fazer uma leitura dinâmica aqui e vou ver se eu acho alguns pontos mais interessantes aqui para poder estar mostrando para vocês. Então olha só, aqui ele já está falando a respeito de um problema. Então olha só, constantes modificações, rápido desenvolvimento tecnológico, as empresas têm necessidade de se aperfeiçoar e inovar constantemente para se manterem inseridas no mercado competitivo e inovador. Então olha só, então esse aqui já é um ponto que o trabalho dele pretende
atuar em tornar as empresas mais competitivas, mais inovadoras, né? Olha só, existem muitas oportunidades, armadilhas, desafios a serem enfrentados pelas pessoas. Eu não gosto muito desse tipo de figura de linguagem aqui, desse tipo de metáfora utilizada. Então, mas tem professores que não se incomodam, mas eu não acho muito legal a gente utilizar metáforas para poder falar, ainda que seja aqui na introdução. Então, olha só, dos gestores de preparação, dedicação, foco, tá? Vamos lá. Gerenciamento de estoque. Então, olha só, o gerenciamento de estoque ele já começa a dar uma introdução teórica a respeito do gerenciamento de estoque. Então, controle de entradas e saídas, contas a pagar, contas a receber, né, precificação do produto, fator financeiro da empresa poderá fazer diferença entre o sucesso e o fracasso desse empreendimento. Então, uma empresa, se ela não souber precificar o produto dela, o que vai acontecer? O produto dela vai ser vendido a um valor que não é adequado e essa pessoa não vai ter o retorno daquele investimento que ela está realizando. A empresa entra no negativo, ela vai acabar quebrando em um determinado momento. Estoque, mesma coisa. Uma empresa vende um produto e aí no momento de se realizar a embalagem, a entrega desse produto, esse processo para poder de preparação, se descobre que não há mais esse produto em estoque. Então o que acontece? Perde-se um cliente aí. Né? O cliente ele vai ficar insatisfeito e vai perder. Então aqui ele está tratando disso. Então é importante que vocês procurem contextualizar o trabalho de vocês dentro de um problema que vocês visualizam e que vocês pretendem resolver, ok? Então aqui na introdução a gente vai colocar mais o que a gente observa, né? O que é observado e não vamos entrar ainda no âmbito da resolução do problema. No âmbito da resolução do problema a gente vai entrar mais para frente um pouquinho. Okay? Então, olha só, um aumento considerável de vendas desde que a loja foi aberta, né? Então, a necessidade da ampliação do estoque, né? Mercadorias na loja física. Então, isso aqui ele está justificando né? O que ele observou para poder adentrar o problema. Então, vamos lá, o sistema de controle de estoque é muito importante para desempenho das atividades. Né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que ele iria entrando aqui em objetivos já. Então, olha só, é importante, esse trabalho, o principal objetivo desse trabalho, reconhecer a necessidade da implantação do sistema de gerenciamento de software, a gente controlar né, as mercadorias. Para que o objetivo seja alcançado, é importante conceituar o tempo empreendedorismo, né? Aí pode escrever o funcionamento da gestão e controle de estoque, fazer uma reflexão sobre a importância da gestão das compras como política para a redução de custos, instalação de um programa de software. Então, aqui ele meio que deu uma explicada aí, assim, mais ampla, né, a respeito do que o trabalho dele está se propondo. Então, olha só, e aí ele colocou o objetivo dele aqui, e aqui abaixo ele já está falando o seguinte: de modo a atender o objetivo, o presente trabalho está dividido em 3 sessões. Então, olha só, sessão 1, trabalhar os conceitos e principais aspectos com relação ao empreendedorismo, destacando o microempreendedor da empresa. Né? Sessão 2, dedicada ao detalhamento da gestão do estoque. Ok, sessão 3, setor de compras de política e redução de custos. 4, implantação de sistema de software. E 5, a codificação de materiais e o código de barras. Então, olha só, pessoal, aqui como esse é um trabalho de administração, mas ele está desenvolvendo um sistema, então ele procura entrar aqui nessa parte de empreendedor, de empreendedorismo. Vocês não precisam fazer isso. A gente vai poder ir mais direto ao ponto. A gente pode colocar fatores que são interessantes, que são externos né, à nossa área de atuação, ok? Mas é importante, e que fatores externos seriam esses? Seria a adoção cada vez maior de sistemas informatizados pelas empresas, o distanciamento social, o crescimento por exemplo, o crescimento de vendas dentro da internet. Né? Então, assim, o crescimento a cada ano que passa das compras online. Mas assim, a gente precisa colocar isso, mas não basta a gente simplesmente jogar e falar assim, ó, as vendas online têm crescido anualmente. A gente tem que citar de onde que vem esse dado. Então não deixem pontas soltas no trabalho de vocês, ok? É importante que vocês coloquem a referência do que vocês estão dizendo. Tudo que a gente fala dentro de um TCC, a gente precisa comprovar. Não basta a nossa palavra. Ok? Vou estar corrigindo com vocês e vou estar orientando vocês sobre o que tiver saindo dessa linha aí de convergência.
Então, olha só, aqui, definição do tema ou do problema. Então, aqui a gente já vai começar a fazer a definição daquilo que a gente quer resolver. Então, vamos ler aqui essa definição. Abertura de um comércio é um objeto de desejo, grande parte da população deseja sair da informalidade, se lançar no mundo do empreendedorismo, né? É necessário ter o controle de tudo, né, que acontece. Sim, é importante isso, né? Aquela pessoa que vai estar à frente daquele comércio, é importante que ela esteja acompanhando o pessoal. Como já diz o ditado, que engorda o gado é o olho do dono. Então, o comércio, para que ele prospere, ele precisa que o dono ele esteja lá acompanhando, ainda que seja por um sistema, vendo as vendas, vendo o fluxo de caixa, vendo o que está acontecendo, acompanhando o estoque. Tudo isso é importantíssimo. Ok? A gente pode tratar isso de uma forma lateral dentro do nosso trabalho. É importante a gente adicionar conteúdo, a gente contextualizar para que o nosso trabalho ele não fique tão seco, tão direto ao ponto. Vamos lá. Dificuldades encontradas, abertura de um comércio estão associadas à falta de controle, leva à necessidade de implantação, ok? O sistema de entrada, saída e estoque de mercadorias. Olha só, o empreendedor deve estar sempre atento a mudanças, inovações que ocorrem no comércio, no meio empresarial, deve ser capaz de inovar e de identificar oportunidades. Né? Então, é isso. O problema a ser aferido neste trabalho foi a implantação de um software de controle de estoques proporciona uma melhor organização e gerenciamento da empresa. Então, olha só, observem aqui o seguinte: além do trabalho, além do sistema, além da implantação dele, o que o autor desse TCC ele está se propondo a fazer? Ele está se propondo a verificar se, após a implantação, se o sistema ele atendeu a esses objetivos, né, de proporcionar uma melhor organização e gerenciamento da empresa. Vocês também não precisam entrar nessa seara. Ok? O nosso objetivo é realmente desenvolver um sistema para ser utilizado por aquela empresa. Para alguém que vai verificar o percentual de melhora, de eficiência que foi atingido após a implantação do sistema, isso a gente deixa para o pessoal da administração, por exemplo. Olha só, vamos ver aqui as delimitações. Então, plantar um sistema de gerenciamento de estoques, vendas, contas, pagar, receber, mudar o local mais amplo, contratar funcionários, coleta dos dados, qual a sua situação de controle, fluxo de caixa de mercadorias, verificar a real necessidade de implantação. Né? Aqui ele repetiu o que ele disse aqui em cima. Então, qual que vai ser a delimitação do trabalho de vocês? A delimitação do trabalho de vocês vai ser o desenvolvimento de um sistema que esteja apto a ser utilizado por uma gama, né, de lojas onde o fluxo de trabalho delas se encaixa, de lojas, de clientes mesmo, né, onde o fluxo de trabalho deles se encaixa adequadamente na proposta que vai ser realizada pelo sistema. Vamos lá. Objetivos, né? Objetivo geral aqui. Então, o objetivo geral desse trabalho é analisar a necessidade da implantação de um software e gerenciamento de controle de estoque na loja Espaço da Moda. Então, qual que vai ser o objetivo geral do trabalho de vocês? Vai ser o desenvolvimento de uma solução, ok? Não de um sistema, de uma solução para o problema específico com qual vocês estão tratando. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um sistema de controle de acesso, né, na portaria, então o meu objetivo vai ser elaborar um sistema com um fluxo adequado, né, para que os agentes da portaria possam fazer o adequado controle do fluxo de pessoas que transitam ali por aquele prédio, por aquele condomínio. Ok? Objetivos específicos. Então, os objetivos específicos, para que o objetivo geral seja alcançado, né, foram traçados alguns passos a serem seguidos. Então, identificar controles existentes de estoque, descrever a gestão de estoque da empresa, demonstrar e instalar um programa de software, fazer o comparativo. Então, quais que serão os objetivos específicos de vocês? Será conhecer, né? O primeiro objetivo vai ser conhecer o fluxo de trabalho no local onde o seu sistema onde ele pretende ser instalado para resolver o problema, ok? Então, por exemplo, no meu caso, seria conhecer então o fluxo de processo dentro da portaria do condomínio XPTO para a realização da análise do sistema. Ok? O objetivo 2, realizar análise do sistema. Né? Então, olha só, descrever a gestão, vamos ver aqui se ele tratou um pouquinho disso. Não, não tratou. Mas olha só, então, a gente pode falar que a gente vai descrever os processos envolvidos dentro
dentro daquele local onde a gente pretende resolver o problema, ok? Outro objetivo vai ser realizar a análise do sistema, né, verificando os requisitos funcionais e não funcionais a serem atendidos por aquele sistema. O outro objetivo, desenvolver o sistema. E, por fim, o objetivo de implantar o sistema. Então é importante isso, a gente também colocar como objetivo a implantação do sistema, ok? Então, já orientei vocês aí sobre como colocar esses objetivos específicos. Vamos lá, justificativa. Então aqui é o momento onde a gente vai dizer o porquê, né, de tudo isso que a gente falou para cima. Por que que nós optamos por fazer esse trabalho? Né? Por que que nós optamos em resolver esse problema? Ok? Então olha só. Então a justificativa dele é começar no negócio informal, número baixo de mercadorias, o controle é simplificado. Passado o tempo e dedicação, as vendas aumentam, né, os fornecedores aparecem novos fornecedores, o giro de mercadorias e a quantidade de clientes começa a ser maior. Então, vamos ver aqui. Então, está dizendo que as empresas elas não têm um controle eficaz dos seus estoques, né, tanto de contas a receber quanto no fluxo de caixa. Aqui eu já colocaria isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu colocaria que com essa evolução é necessário que a empresa ela implemente controles, que ela implemente salvaguardas para que o negócio ele possa continuar avançando, né, sem problemas de estoque, sem problemas de caixa, sem esse tipo de problemas. Então, eu abordaria essa justificativa, pelo menos nesse parágrafo aqui, de uma forma um pouquinho mais diferente. É interessante que a gente fale aqui como soluções, né? A não ser que o problema ele já esteja lá realmente, que o problema realmente esteja materializado. Né? Se o nosso problema, se a gente está tratando de um problema que ele é fictício, que a gente não tem como demonstrar a materialidade desse problema, a gente procura tratar mais dessa forma, então, né, de uma forma mais propositiva, vamos falar assim. Então vamos lá. A administração do negócio torna-se difícil, trabalhosa, imprecisa, né? Necessidade da implantação de um sistema, porque por que eu falo isso aqui com vocês, pessoal? Porque nem todas as empresas passam por isso. Então, tem gestores que eles se treinam. Né? Então, tem gestores que eles se treinam, que eles buscam se aperfeiçoar e eles procuram aperfeiçoar os controles realizados dentro da empresa. Então, isso aqui, né, da forma como o, a pessoa que fez esse trabalho colocou, fica parecendo que, assim, não, na verdade não fica parecendo. Pode ser que essa situação aqui, ela se aplique ao caso onde ele está explicando. Mas assim, aí nesse caso, talvez uma metodologia adequada para poder se realizar esse trabalho seria o estudo de caso, né? Porque ele estaria fazendo o estudo de caso a respeito daquela empresa e aí ele poderia estar fazendo esse tipo de análise, né? Mas foi uma forma que ele encontrou para poder abordar o problema. Então vamos continuar. Olha só, o estudo se torna relevante, fazer um controle melhor de entrada e de saída, ok? Diferenciação das pesquisas dá pelo fato que a gente procura fazer uma observação sobre a implantação do software. Então aqui ele está reforçando a avaliação que ele vai realizar sobre a melhoria dos processos naquela empresa após a implantação do software. Ok, pessoal? Então, concluímos aqui, né? E aqui a gente já parte para o referencial teórico. Então, olha só, deixa eu ver aqui se a gente consegue observar algumas coisas aqui interessantes. Então, olha só, aqui, por exemplo, ele já fez uma citação indireta, né? Esse aqui é um tipo de citação que a gente faz. É importante vocês pesquisarem isso depois. A forma como fazer citações diretas e citações indiretas na norma da ABNT. Então, vamos ler aqui. A palavra empreendedor tem origem francesa e quer dizer aquele que assume riscos e começa algo novo. Não necessariamente se refere à criação de algo, algum negócio que nunca existiu, mas novo para a pessoa que está começando um empreendimento, onde ela terá que desenvolver técnicas de gestão empresarial, dependendo do seu conhecimento, da sua dedicação, levará essa nova jornada ao sucesso ou ao fracasso. Então, isso aqui ele fez uma situação indireta, né, ao Dornelas aqui, né, que foi feito em 2008. Eu não entendi muito bem essa citação dele aqui, não. Essa citação dele tem algum problema. Então, olha só, interesse pelo empreendedorismo surgiu em maiores proporções, há aproximadamente 2 décadas, desperta o interesse dos estudiosos nas mais diversas áreas de forma crescente. Então, essa aqui, outra citação indireta aqui que ele fez ao Landstrom aqui. Né? E aí, se a gente for olhar aqui embaixo, olha só, vamos pegar aqui
Aí eu vou rolar aqui para baixo, então, para poder vir para a parte das referências aqui. Então vamos procurar o Landstrom aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, olha só. Então, Hans Landstrom, né? E é o nome do livro dele aqui, Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research. Então, aqui é o nome do livro, né? Pioneiros no empreendedorismo e pesquisa de pequenos negócios. Então, a gente pode até, deixa eu abrir aqui o navegador e vou jogar aqui. Então, olha só, na verdade, isso aqui, ó, vamos descobrir aqui se ele é um artigo acadêmico, se ele é um livro. Olha só, ele é um livro, né? Então, ele pegou essa citação do livro, escreveu ela ali, e aí ele precisa orientar isso aqui. E aí é isso que eu falo para vocês. Se ele não fizesse isso, pode ser até que o plugin, né, de verificação de plágio, né, da ferramenta da faculdade poderia não ter encontrado, né? Mas se ele encontrar e não houver uma citação aqui, então isso já fica caracterizado como plágio. Vamos falar aqui um pouquinho, pessoal, a respeito das referências. Então, olha só, a gente tem várias referências aqui. Observem aqui de cara, né, que elas são ordenadas pelo sobrenome dos autores, ok? Então, olha só, aqui Almeida, Baggio, Balu, Basso, Bene, aqui Bogdan, Chiavenato. Então, aqui a gente tem várias citações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma referência com um link. Aqui a gente tem referências a livros mesmo. Então, aqui nas referências a gente também coloca as páginas, né, mas aí a gente coloca lá em cima, ok? E é importante que vocês olhem aqui e que para que vocês criem a referência do trabalho de vocês façam até um Ctrl+C, Ctrl+V aqui mesmo e façam a substituição da forma como está aqui. Se eu encontrar, não analisei isso aqui a fundo para verificar se tem algum problema de referência ou se não tem, né? Mas assim, no momento da correção do trabalho de vocês, eu vou identificar isso, ok? Então, olha só aqui, ó, previsão de demanda, níveis de estoques, abordagem conjunta. Olha só, ele fez uma leitura e esse trabalho de conclusão é importantíssimo que a gente faça isso, que a gente leia, que a gente busque, que a gente pesquise, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho, né? Fortalecer aqueles argumentos que nós estamos defendendo através das opiniões de outros autores, ok? Vamos voltar aqui para cima então. Então, olha só, então aqui ele está falando, então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, né, ele fala aqui do Tornelas aqui, ano de 2008, é a página 14 do documento que ele está referenciando aqui, ok? Então, olha só, vamos ver aqui, ó, segundo o ranking apresentado pelo Global Entrepreneurship Monitor, né, o Brasil, em 2007, o Brasil foi classificado como o pior de todos os 58 países analisados, em termos de leis e regulamentos, para se começar um negócio. Então, aqui ele está explicando sobre a dificuldade de se empreender no Brasil, ok? E aqui a gente tem a referência aqui a referência utilizada que vai estar lá embaixo. Olha só, pessoal, citação direta aqui. Então, aqui nesse caso a gente já tem uma citação direta, né, ela é colocada aqui, que eu acredito que seja um espaço de uns 2 ou 3 tabs. Vou falar que são 3 tabs. Aqui a gente utiliza a letra de tamanho 10, aqui em cima ela é a letra 12, ok? Aqui, dentro desses colchetes com 3 pontos, a gente está resumindo, né, aquilo que está sendo falado. Então a gente está cortando alguns trechos daquilo que o autor está colocando. E aqui por final, mais uma vez, ele fez a referência aqui, né, ao que ele está colocando aqui dentro. Não podemos fazer isso. A gente pode pegar, a gente poderia colocar entre aspas aqui, né, para poder indicar então que que isso é literalmente o que o autor diz a respeito, ok? Podemos fazer dessa forma aqui então. Então, vamos prosseguir. Então, olha só, a gente vai vendo aqui referências aqui, ó, outra referência indireta aqui. Olha só, segundo a literatura, Leite, Oliveira, Pessoa e Bennett, existem vários tipos de empreendedores. No caso específico desse trabalho, empreendedor tecnológico. Pois já de acordo com Baggio e Baggio,
né? Um dos traços importantes da personalidade é buscar oportunidades, negócios da economia, né? Então, esse tipo de referência a gente pode adotar ela dentro do nosso trabalho também. Nós vamos falar assim, ó, segunda empresa pequena, segunda revista, pequenas empresas, grandes negócios. Aí a gente tem que colocar aquela referência, colocar a página, a edição daquela revista, tudo isso indicando, né, para que caso alguém tenha interesse, ele possa ir até a revista e estar buscando aquilo. Inclusive em relação ao livro também, né? Ele, a pessoa que estiver lendo, ela pegar o livro e verificar aquilo que está sendo dito naquele momento. Por isso que é importantíssimo que nós digamos o nome do autor, né, o nome do livro corretamente, a edição dele, o ano e a editora, porque um livro, ele de uma edição para outra, os conteúdos, né, eles mudam de página, de posição, tudo isso. Então, se a gente fizer uma referência incorreta, né, a gente pode estar prejudicando alguém que se interessa pelo nosso trabalho em estar dando continuidade dele em outro TCC. Isso é importante eu falar para vocês, pessoal. Esse é o momento em que vocês estão fazendo entrada na vida acadêmica, né? Então, a vida acadêmica, ela funciona basicamente assim mesmo. Então, as pessoas pegam o trabalho das outras pessoas e fazem trabalhos em cima deles. Então, eles se aprofundam, eles refutam aquele trabalho, ou então eles procuram realmente fortalecer aquele trabalho. Então, isso é muito comum. A gente verificar TCCs de outras pessoas, a gente citar essas referências, a gente procurar realizar um trabalho em cima de um TCC que alguém desenvolveu, buscando fortalecer aquilo que está sendo dito ou buscando refutar aquilo, né? Colocar na prática aquilo que está sendo dito muitas vezes teoricamente. Então, por isso que esse é um documento, por isso que esse é um trabalho tão importante a ser feito, né? Tem que ser feito com cuidado, a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado com a revisão gramatical do documento. Então, o documento ele tem que ser escrito corretamente, ele tem que estar dentro da norma técnica adequadamente, e por isso eu estou aqui para poder orientar vocês nesse sentido. Então vamos ver aqui se eu encontro alguma coisa além. Olha só, temos um gráfico aqui, né? Então, aqui o colega ele não colocou aqui a lista de gráficos, né? Na verdade, ele colocou a lista de figuras. Vamos ver se essa figura aqui ela está referenciada. Então, página 14, tá, olha só. Então, aqui, ó. Então, aqui que a gente poderia até colocar uma lista mesmo de gráficos, né? Separado. Então, olha só, quantidade de pequenos negócios no Brasil no período de 1997 a 2016. Então, se vocês repararem aqui na página 14, né, a gente tem aqui, ó, figura 1, ponto. Quantidade de pequenos negócios no Brasil no período de 2017 a 2016. Então, isso aqui tem que estar batendo com o que está ali em cima, da mesma forma. Ok? Vamos ver aqui para baixo mais um pouquinho. Quando formos citar números, é importante que a gente coloque a numeração e coloque por extenso também. Ok? Aqui, mais uma citação indireta, né? Os autores Silva e Chiavenato aí. Vamos continuar aqui. Então, aqui está falando um pouquinho de gestão de controle de estoque. E é muito importante, pessoal, que vocês leem, que cada componente do grupo faça uma pesquisa para poder agregar conteúdo a esse trabalho, entendeu? Que uma pessoa fique responsabilizada por fazer a redação dele. Mas é importantíssimo que todos os componentes do grupo colaborem para poder fazer para que o redator ele tenha conteúdo para poder adicionar esse trabalho. Importante que o redator ele tenha habilidade na escrita, né, e que ele tenha esse domínio aí gramatical para que a gente não tenha um trabalho cheio de erros gramaticais. Isso é um problema tão sério quanto um trabalho com conteúdo ruim. Então, eu posso falar para vocês que um trabalho com a revisão gramatical pífia, né, vamos falar assim, com a revisão gramatical ruim, ele se torna um trabalho tão ruim quanto um trabalho com conteúdo ruim. Okay? Vamos descer aqui um pouquinho mais. Aqui ele está falando do modelo just-in-time aqui, né? E aqui ele está prosseguindo aqui nesses demais itens aqui. Vamos rolar aqui um pouquinho para baixo. Olha só, aqui ele está falando a respeito do código de barras, ok? E aqui no final do trabalho, pessoal, para a gente concluir aqui, a gente sempre vai ter uma conclusão. Então, a gente se propõe a fazer algo no início do trabalho, né? E aqui no final a gente vai fazer a conclusão. Vai ser aqui nesse ponto onde a gente vai falar se nós conseguimos ou não atender
o objetivo que a gente buscou ali, tanto os objetivos gerais quanto os objetivos específicos. E aqui é importantíssimo. Aqui na conclusão a gente vai falar a respeito do objetivo geral, se nós conseguimos concluir ou não o objetivo geral, com sucesso ou não, e vamos tratar de cada objetivo específico que nós colocamos e vamos discorrer um pouco a respeito dele, ok? Aqui mais para baixo, as referências que nós já conversamos. E aí, deixa eu abrir um outro trabalho, o meu outro trabalho aqui e conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito dele. Vamos lá, pessoal. Então, aqui disponibilizei para vocês. Esse aqui foi um trabalho que eu fiz então para minha pós-graduação. Esse aqui ele já tem mais um formato de um paper, né? Então ele é mais reduzido, ele não tem tantas páginas, para vocês verem aqui, ó, ele tem 12 páginas, né? Então ele é mais reduzido. Então, vamos observar aqui, né, Pronto, então olha só, ok. Então, aqui acabou que eu estou verificando que esse trabalho ele está incompleto, mas não tem problema. Então, olha só, mas vamos ver aqui os objetivos. Então, o presente trabalho tem como objetivo a realização de estudo cerca dos meios que permitam a classificação automatizada de questões de concurso, de modo que os resultados atingidos atingem um certo grau de aceitabilidade. O objetivo geral deste trabalho é apresentar um algoritmo de classificação de questões de concurso que possibilite, né, a classificação de questões de concurso automaticamente, necessitando minimamente da intervenção humana para seu funcionamento. Então, qual que é o meu objetivo aqui? É apresentar um algoritmo, né, que utiliza inteligência artificial e que ele faça a classificação de questões de concurso e que ele necessite minimamente do mínimo de intervenção humana para que ele funcione. Vamos olhar aqui agora a minha conclusão que eu fiz aqui no final do trabalho. Então, olha só, vamos aqui na conclusão. Então, olha só. Conclui-se que a categorização de questões de concurso através de algoritmos assistida é possível e viável. No entanto, é necessário um esforço considerável para a classificação inicial dessas questões, bem como na execução de numerosos ajustes para que o algoritmo alcance maior eficiência. Então, o que eu estou dizendo aqui? A minha intenção lá no início do trabalho era que houvesse o mínimo de intervenção possível. Mas aqui eu já estou falando que é necessário, pelo menos inicialmente, um número elevado de intervenções para que o algoritmo ele fique azeitado, para que ele comece, para que a classificação ela fique mais azeitada e funcione de forma correta. Vamos continuar. O esforço da classificação manual inicial das questões deve ser realizado por pessoa que detenha conhecimentos sólidos a respeito da disciplina a ser categorizada, sob pena de impedir a correta classificação de questões. Então, o que eu estou dizendo aqui? Qual foi a conclusão que eu cheguei? E que, assim, durante o trabalho eu vou explicando a respeito dela, mas que aqui eu faço uma síntese daquilo. Então, eu estou dizendo o seguinte, que inicialmente não é necessário que uma pessoa ela faça a classificação dessas questões e que é essencial que essa pessoa conheça para que ela faça a classificação correta. Né? Do contrário, ela vai classificar as coisas erradas e o restante do trabalho, né, que a máquina vai fazer, ele vai ser realizado de forma errada também. Olha só, assim, ao menos o esforço realizado inicialmente para a configuração e realização dos ajustes não se diferencia da classificação manual realizada por pessoas. Qual que era o meu objetivo? Era tirar a classificação manual e fazer uma classificação automatizada. Então, à medida em que o conjunto de questões se avoluma, o esforço envidado na realização de ajustes é reduzido. Então, à medida que a gente vai azeitando ali a máquina, que a máquina vai ganhando mais questões ali, um banco de questões a serem classificadas, ela vai ficando cada vez melhor naquilo. E aí aqui eu tenho até esse gráfico aqui, onde eu demonstro isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não lembro se eu cheguei a colocar o gráfico aqui. Como o trabalho está incompleto, provavelmente não coloquei. Mas o treinador vai ter oportunidades para poder mostrar isso para vocês. Por fim, olha só, referências aqui. Né? Então estou buscando fazer as referências, mas aqui como o trabalho está incompleto, não dá para a gente levar ele em conta. Mas vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos resultados de discussão aqui que eu fiz aqui antes da conclusão. Então aqui eu preparo, né, a pessoa que está lendo esse artigo para fazer a leitura da conclusão. Então olha só. Então foi possível dentro dos estudos realizar a classificação do algoritmo Naive Bayes. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui ao resultado e falar o seguinte, ó, não foi possível desenvolver o algoritmo, mas aí eu teria que colocar as razões, não seria por preguiça, não seria porque não deu certo, porque Deus não quis, nada disso, entendeu? A gente tem que justificar
com base no que a gente está colocando ali para cima. Então, olha só, para obtenção de resultados satisfatórios, criação de conjuntos extensos de treinos, né, visto que diversas disciplinas contidas são diversas, observar que à medida que novas questões foram adicionadas, a precisão média dos testes sofria discretas elevações. Só deixa eu ver se eu encontro aqui esse trabalho ali completo. Eu sei que ele já está completo. Então, olha só, aqui acabou que no final, depois que ele ficou com 14 páginas, né? Então, aquele outro ele tinha 12 e aqui ele pegou 14 páginas. Então, é até interessante vocês verem, eu junto com o meu orientador, né, as mudanças que ocorreram daquele momento para cá. Então, olha só, então aqui é onde eu demonstro, então, a precisão do algoritmo, né, comparado ao volume de dados. Olha só, então quando a gente tinha aqui 109 questões, né, a precisão estava em 27%. Né, aí foi aumentando para 35, 41, 45, 50, e no momento que eu cataloguei aqui 545 questões de concurso, eu consegui chegar a 57% de precisão média. Né? Então eu ia fazendo vários testes e calculando a precisão média desses testes. E somando todos eles, né, a gente conseguia fazer uma média nisso. Então, vamos lá, vamos descer um pouquinho para baixo. Então, vamos olhar aqui a diferença. Então, olha só, conclusão, é possível, viável, tá, isso aqui está da mesma forma. O esforço de classificação manual, esforço realizado inicialmente, nos diferencia, ok? Por fim, observa-se que no âmbito do objetivo atingido é possível, por exemplo, utilizar o sistema como auxiliar na classificação manual de questões, dado que índices de até 90% de acerto ainda são baixos, comparado a índices que podem ser atingidos por humanos, quando treinados adequadamente. Então, aqui eu coloquei a minha conclusão final do curso. Então, olha só, a gente conseguiria chegar até um ponto de 90% de acerto, né, mas isso comparado a um humano treinado, um humano treinado atingiria 99%, 100% de precisão. Então, é algo que ele pode fazer uma classificação inicial, mas é interessante que o humano depois ele faça a conferência daquilo. Isso vai reduzir muito o trabalho daquele humano que for responsável pela realização dessa categorização. Né? Mas não dá para a gente falar, entregar essa responsabilidade na mão do computador e acreditar que tudo vai funcionar perfeitamente. Então, olha só, atingidos por humanos, treinados adequadamente, faz-se necessário assim o desenvolvimento de ferramentas de verificação automatizada das questões classificadas, de modo que na verificação de um erro elas possam ser direcionadas para processos de classificação mais precisos. Então, essa foi uma conclusão que eu tirei e que alguém, em um determinado dia, pode fazer a leitura do meu trabalho e resolver abordar esse problema, então. Então, a gente já tem um sistema de classificação e agora eu quero, então, um sistema de verificação para poder ir apontando, né, e fazendo esse ajuste automático a respeito do sistema. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, pessoal, que é importante eu falar para vocês. Ok, então... Olha só, vocês observem sempre, olha só. Aqui, por exemplo, apesar de eu estar falando de um sistema de classificação de concursos, olha só, coloquei aqui, ó, procura por concursos cresceu 30% no primeiro trimestre de 2015, né, comparado com o mesmo período de 2014. Então aqui eu coloquei algo, né, para poder ajudar aí na complementação. Então, por exemplo, o pessoal que está desenvolvendo um trabalho, por exemplo, a respeito de biblioteca, a respeito de sistemas, né, de aprendizagem EAD. Então, nós podemos buscar matérias, trabalhos, né, outros TCCs que fortaleçam essa nossa ideia, que falam o seguinte, ó, a procura por bibliotecas ela tem sido maior com o passar dos anos. A procura por ensino à distância tem sido maior ao longo dos anos. Né? O grupo, por exemplo, que tem o sistema de locação de carros. Então, locação de carros pela internet, isso tem crescido, o surgimento de novas empresas, como é que está isso dentro do Brasil? Então, vocês pegam um contexto dentro do Brasil e vocês se utilizam disso para poder aumentar a linha argumentativa do trabalho de vocês, né, e elevar o conteúdo do trabalho. Okay? Olha só, então aqui, ó, estrutura e organização do trabalho, isso é algo importante. Então aqui a gente fala como é que o nosso trabalho ele vai ocorrer. Né? Então, olha só, esse trabalho está estruturado em 5 capítulos. Né? No atual é apresentado a razoável dos problemas de classificação manual, de questões de concurso, por que de adotar um sistema automatizado de classificação.
Já no segundo capítulo, vai ser apresentada a fundamentação teórica conceitual, né? Então aqui eu estou falando isso, onde será abordado o processamento natural de linguagem, técnicas de classificação de textos, funções para a realização do tratamento de textos, né? E algoritmos de classificação textual que utilizam inteligência artificial. Então aqui eu vou dar aquela introdução teórica para que a pessoa ela consiga compreender como que esse trabalho ele foi realizado, né? Até o momento em que a gente chegou ao algoritmo. Então, no terceiro capítulo, apresentada a metodologia de trabalho, que utilizará estudo de caso como técnica para o tratamento de problema. Ok? Quarto capítulo, abordados tópicos a respeito da análise do projeto e da construção do algoritmo de classificação automatizada de questões. No quinto capítulo, né, apresentados resultados do trabalho realizado e as discussões fomentadas por ele. Por fim, no sexto capítulo, apresentadas conclusões do trabalho com base no trabalho realizado e nos objetivos propostos. Ok, pessoal? Então vamos só dar uma olhada aqui nos objetivos, ver se eu deixei geral, se eu coloquei aqui. É realmente só um objetivo geral mesmo. Como é um paper, ele pode ser mais reduzido, né? Então aqui eu fiz aqui a fundamentação teórica, porque afinal de contas a gente não vai direto para o algoritmo. E aqui eu faço a explicação. Vou divulgar vou compartilhar esse trabalho completo aqui com vocês. Pessoal, então o que vocês precisam fazer inicialmente é isso, aquele primeiro capítulo, identificar o problema, fazer uma introdução teórica e começar a colocar esse conteúdo aí, para que a partir daí vocês comecem a desenvolver o restante do trabalho. Tá bom? Aguardo dúvidas de vocês, estou à disposição. Um abraço, até mais.